Boa noite. Chegou a minha vez. E aí, quando nós temos este encargo, de nós trazermos a própria palavra do Cristo, então que nós consigamos passar esta mensagem da maneira mais clara, mais direta possível. Porque perdão é simples, A gente pede perdão com facilidade e a gente também perdoa com facilidade, mas às vezes fica só na parte superficial. A gente não introjeta esse desejo nem para pedir o perdão e nem para sermos perdoados. Então, a palavra perdoar, ela significa o sufixo per quer dizer total, ao todo. Doar vem de doar, de dar a alguém. Então, isso juntos, nós podemos dizer que é doar totalmente. É, na realidade, fazermos um esforço para amar um pouquinho mais. Dizem, quem ama, perdoa, Mas nós precisamos ter a consciência deste perdão, porque senão nós entramos em situação comum, corriqueira, e que nós vamos nos acostumando cada vez mais e de repente aquilo se torna um hábito, mas não uma coisa sincera e necessária. Já na época de Cristo, quando saía ele com os discípulos a fazer aquelas peregrinações, para levar a palavra do Nosso Senhor, a Boa Nova, a todos os povos, nem sempre eles eram acolhidos de uma maneira mais agradável. Principalmente os senhores da terra o temiam porque acreditavam que ele era um perigoso revolucionário e que esta revolução poderia prejudicá-los junto ao seu serviço, aos servos que com eles trabalhavam. Então, era inevitável que estes senhores reagissem a toda aquela esperança que era divulgada com tanto amor pelo trabalho das atividades cristãs. Jesus, percebendo que a situação era bastante delicada e eram situações que criadas por aqueles investimentos, as investidas que os senhores colocavam, na realidade eram os inimigos gratuitos da sua doutrina. Ele aproveitava todas as oportunidades que tinha para tirar os melhores ensinamentos, as melhores conclusões daquilo que proferia. O mesmo não aconteceu com os discípulos, principalmente Filipe e Simão Pedro se revoltavam e não se revoltavam, eles revidavam a todas as provocações que vinham dos questionamentos dos senhores da região. E aí eles proferiam palavras ásperas, provocavam discussões, e aí se tornava o clima cada vez pior. Jesus, compreendendo que isso não estava tão certo, ordenou a retirada, que todos saíssem, e Jesus afastou-se da cidade com um sorriso que lhe era peculiar, muito tranquilo. Passado alguns dias, os discípulos foram ter com Jesus e perguntavam, enquanto eles estavam na cidade, eles estavam em discussão. Quando eles chegaram diante de Jesus, eles buscavam o esclarecimento, a clareza de tudo aquilo que era ensinado por Jesus. E ainda
bastante ansiosos, eles questionavam a Jesus. Jesus, no alto de sua sabedoria, né, colocou a todos. Isso aqui eu retirei daquele livro A Boa Nova, tá, onde fala no perdão. Então eu vou ler, porque Jesus é Jesus, né, o que ele falou. Acaso podemos comer uvas nos espinhadeiros, nos espinheiros? Não me colocaria em contradita com os meus opositores. A réplica sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. De que serviriam as longas discussões públicas, cheias de insultos e zombarias? De que serviriam tudo isso perante aqueles senhores? Sempre se diga o necessário e também imprescindível, que não se perca tempo. O perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Jesus sempre foi muito direto e falava para aqueles que estavam seguindo com ele nestas caminhadas. Então, nós precisamos sempre desculpar sem desculpar-se? Nós vamos ver que o texto a seguir se refere a isso. Quanto mais apurada estiver a moral do espírito, menos será preciso perdoar. Por quê? Porque quem tem uma elevação espiritual não se ofende. Aceita as diferenças, aceita quem pensa diferente, mas não fica ofendido. Então essa pessoa não precisa perdoar, né? O perdão, em algumas vezes, torna as palavras vazias de pessoas que sentiram o orgulho ferido. Todo o nosso problema é que nós temos esse danado do orgulho. Quando nós estivermos por cima, tudo bem. Quando nós nos sentimos machucados, o nosso orgulho revida. E aí nos causa todos estes males, né? E nosso atual grau evolutivo, que nós sabemos que nós estamos em evolução. E se nós acreditamos, nós vamos em busca dessa evolução. Nós não podemos permanecer estáticos, permanecer parados nesta condição de necessitados. O perdão, então, em alguns casos, torna as palavras vazias de pessoas que sentiram seu orgulho ferido. E ele nos eleva, o perdão nos eleva e faz com que experienciemos o amor ao próximo, que é a nossa meta, né? Os espíritos que são evoluídos não precisam perdoar ou desculpar, porque eles não se ofendem. As ofensas atingem somente o orgulho e a vaidade dos espíritos que ainda estão em evolução, que é a maioria de nós, né? É tão bonito falar isso, eu falo isso e chega a me doer na alma, porque como eu estou precisando colocar em prática. Como não são pensamentos meus, eu ouso colocar a todos vocês. Para eles, quer dizer, para estes espíritos que ainda estão em evolução,
a compreensão e o amor ao próximo podem fazer relevar, e o ato de perdoar é uma caridade ao nosso querido irmão ofensor. Quando nós temos a nossa evolução espiritual mais elevada, nós transformamos todo este orgulho ferido nessa necessidade de amar aquele irmão que nos ofendeu. Devemos praticar a compreensão, evitar as ofensas, perdoar nossos irmãos e principalmente amar. Conforme apuramos o nosso espírito, conforme nós caminhamos mais em relação à evolução, o perdão será uma caridade acompanhada de amor. Que nós sabemos que a caridade é um dos princípios da espiritualidade, né? Daquilo que nos deixaram todas essas obras pelas quais nós nos guiamos. Então, o perdão verdadeiro é aquele que esquece as faltas. Que às vezes a gente diz, eu te perdoo, mas eu não vou esquecer. Que perdão é esse? É aquele perdão que vem daqui para fora. Ele não está introjetado dentro do nosso coração. Né? Então, ele esquece as faltas. E o mais verdadeiro ainda é aquele que nem existe. Mas qual é o perdão que não existe? É aquele que não permite que nós nos ofendamos quando nós somos ofendidos. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu posso receber todas as atividades contrárias que eu não vou me deixar envolver. Eu tenho um amor para retribuir, né, para colocar em troca. Então, quando nós chegarmos ao tempo de não nos ofendermos mais, para que o perdão? O perdão vai entrar em desuso, né? E a gente consegue facilmente chegar a isso? Acredito que não. Eu não sei vocês, mas eu acredito que não. Só que, mais uma vez, o exercício é que vai nos trazer esses benefícios. Nós temos que sempre pensarmos em exercitar. Às vezes a gente começa pelas situações pequenininhas, porque essas situações vão nos fortalecendo. E quanto mais forte nós ficarmos, mais nós conseguiremos perdoar. Então, o perdão, ele é muito interessante, porque através do perdão nós conseguimos irrigar todo o nosso sistema nervoso, que às vezes a nossa invigilância esquece e abre umas brechas. Então, com o perdão, nós irrigamos todo o nosso sistema nervoso. Tá? O perdão dá vida ao coração. Por quê? Porque ele irriga todo o sangue. E o sangue irrigado, tanto pelo amor quanto pela dor, ele sofre as consequências. Mas se nós pudermos optar, vamos optar pelo amor, né? O perdão também acelera o entusiasmo de viver, tá? E este é, o perdão, uma forte motivo para a alegria perfeita. Se nós já experimentamos esta virtude, nós podemos fazê-la visível em toda a nossa vida. Se a gente não conseguiu ainda experimentar, está na hora de nós procurarmos. Vamos atrás, para conseguir essa plenitude na alegria. Ele também tem um alcance imensurável.
ele tem um alcance imensurável, ele não tem divisas, ele vai no mais alto de todo o nosso ser e de todos os que estão em redor de nós. E é também, beneficia tanto a quem perdoa quanto a quem é perdoado, porque ele nos traz ensinamentos secretos, né, que estão lá dentro do nosso próprio consciente. E através dele, então, mostra toda a nossa tolerância e o tesouro da harmonia. Estes são princípios que estão secretos dentro dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então, quem já encontrou essa fórmula de aquecimento das ofensas, sabe que essa chama de maledicência se apaga com a água do perdão. É como nós nos inflamarmos demais em termos de tudo aquilo que nos agride, que nos incomoda, e nós derramarmos sobre isso tudo um balde de água. Claro que não basta que nós tomemos este banho, né, gente? Nós temos que nos propor as nossas mudanças. Então, aí nós temos duas grandes atitudes que nós devemos tomar, praticarmos assim, que é o auto-perdão e a reforma íntima. Mas o que é o auto-perdão? O auto-perdão é quando uma pessoa se perdoa pela falha que cometeu consigo mesmo. Vocês devem conhecer pessoas que carregam consigo uma vida inteira uma culpa de alguma atitude que tenha cometido e que não condiz para a sua evolução. Então, isso nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos edificar os nossos pensamentos, engrandecer as nossas atitudes e saber que nós podemos perdoar, sim, aquilo que nós cometemos. Nós não podemos ir lá e retirar, varrer, lavar aquilo. Mas nós podemos, hoje, fazer a situação diferente. Começar outra vez, E a outra situação é a reforma íntima. Mas o que é a reforma íntima? A reforma íntima é a transformação constante que nós realizamos no nosso espírito. Mas como é que eu vou transformar o meu espírito? Eu vou transformar o meu espírito traçando metas, buscando pensamentos, buscando atitudes, buscando leituras, buscando conversas, buscando locais, buscando trabalho, buscando a caridade. Com tudo isso, nós conseguimos edificar e transformar a nossa parte mais íntima, elevando o nosso espírito. Então, elas são muito necessárias para a nossa evolução espiritual. Quando nós perdoamos, nós estamos, na realidade, realizando uma reforma no nosso íntimo e criando o amor próprio, que também nos auxilia nessa reforma íntima. Tá? Com isso, antes de nós realizarmos qualquer coisa, pensemos bem nos erros que nós cometemos, mas também que possamos analisar e aprender com eles e nos perdoemos. Eu não vou precisar cometer os erros agora. Eu vou cometer o erro porque eu sei que depois eu posso me perdoar. Não, esse sempre vai ficar em algum lugar da nossa história. O melhor mesmo é que nós o conheçamos e evitemos de fazer chegar até ele. Então, assim, nós poderemos ter
plena consciência de que somos, de quem somos, que nós somos um ser errante como qualquer outro e temos o direito de falhar, assim como as outras pessoas também têm esse direito. Isso é legal, né? Que a gente possa ter esse direito. Agora, então, vamos começar a nossa reforma íntima? Dá? Bom, se eu não ficar de braço cruzado, alguma coisa eu consigo. Eu não preciso desestruturar e reformar tudo, né? Se nós erramos, então, vamos tentar de novo, porque a prática é que nos traz a perfeição. É através da prática que nós vamos conseguir a perfeição. Então, é preciso aprender a se perdoar também, tá? Perdoar por tudo que não se fez, perdoar por tudo que deixou de fazer, aquilo que deveria ter sido feito e não foi. O importante é não permanecer preso ao remorso do que aconteceu ou do que deveria e poderia ter acontecido. Perdoar a nós mesmos é muito mais urgente do que perdoar ao próximo. Se eu não me perdoo, como é que eu posso pedir perdão? E lembrem que a Cleci fez e até cantou, porque diz que quem canta reza 2 vezes, o Pai Nosso. O Pai Nosso tem uma parte que eu acho tão comprometedora, nós chegaremos lá. Se nós não perdoarmos a nós mesmos, como é que nós podemos almejar o perdão de quem quer que seja? Né? Se não perdoar os nossos próprios erros, as nossas próprias faltas, como conseguiremos perdoar as atitudes e as faltas dos demais? Nós não vamos conseguir. Perdoemos primeiro a nós mesmos e logo, urgentemente, se possível ainda hoje, agora, tá? Pois ninguém merece viver carregando essas velhas culpas de erros que nós cometemos. Façamos então essa justiça conosco mesmo. Perdoemo-nos para que nós possamos ser perdoados. Se não chegamos a nos arrepender, não achamos que seja necessário reparar e compensar o mal que causamos. Talvez estejamos entrando ou já entramos num processo de vitimização ou de autopiedade. Aquelas pessoas que não conseguem se perdoar, elas introjetam tão fundo essa questão dos erros, das falhas, que acabam só se centrando os seus pensamentos naquilo, acabam se tornando vítimas de si próprios e da autopiedade, né, que tenhamos com todos. Então, vamos rever todos esses sentimentos e valores, né, que nos levam a cometer esses deslizes, porque adotar esses comportamentos errados vai fazer com que nós nos fechemos cada vez mais dentro de nós mesmos. E na realidade nós devemos nos abrir a nós mesmos. Nós somos a única companhia obrigatória. Nós somos companheiros de nós mesmos. E essa companhia, ela é obrigatória. Nós precisamos ficar com ela. Tá? Vamos nos acompanhar para o resto da vida, para além dela, para sempre? Vocês acham que nós merecemos conviver com essas culpas, conviver com essa situação? Não. Se nós podemos modificar, vamos modificar. É fácil?
Não sei. Cada um vai ter o seu sentido daquilo que necessita fazer. Se nós estamos conosco mesmo em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons, nos momentos maus, também nós temos que aproveitar os benefícios e também sofrer todos os malefícios de nós mesmos. Então, eu posso escolher aproveitar os benefícios em detrimento dos malefícios que está em nós. Tá? Então, respeitemo-nos a nós mesmos. E, acima de tudo, sejamos o nosso melhor amigo. Curemos as nossas feridas, sejamos amorosos. Nós precisamos de nós mesmos. Perdoar, começamos já a mudar o padrão de pensamentos e sentimentos. Controlar os pensamentos, eles são determinantes para o que fazemos. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. E devemos amar muito ao nosso próximo. Para que eu possa amar muito ao nosso próximo, eu tenho que me amar muito também. Né? E devemos perdoar ao próximo, quando diz na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós rezamos todos os dias, balela, porque na realidade, será que nós estamos colocando sentimentos e desejo nessa oração? A quem nós estamos pedindo para perdoar todos os nossos deslizes, as nossas ofensas? Nós vamos... quem é que nós pensamos que possa julgar os nossos erros e as nossas ofensas? Será que é Deus? Não. Deus não julga. Esse julgamento é nosso próprio. Se nós não tivermos a consciência de nos julgar agora, necessitado dessa mudança, nós vamos levar. E quando nós nos depararmos com a espiritualidade após o nosso desencarne, nós temos que prestar contas dessas nossas atitudes. Tá? Como diz Chico Xavier, agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar, porque as facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. E aí, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte dos bem-aventurados, os misericordiosos, Allan Kardec coloca, aliás, o apóstolo Paulo afirma: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é melhor, confirmar, é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Perdoai, por fim, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. E aí, nós vamos, Allan Kardec, nos colocou, Deus não julga, essa parte só compete a nós, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui, no céu e inferno, Allan Kardec nos coloca que a psicoterapia do perdão e do auto-perdão. O que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro ter o arrependimento. Nós devemos nos arrepender daquilo que nós fizemos. Daquilo que nós fizemos de errado, né? A expiação, que é aquele desconforto que nós temos, o sofrimento moral por todo o equívoco. E a reparação, que é o ato final. É a chance que nós temos de corrigir os nossos erros. E aí,
o verdadeiro perdão sempre envolve as atitudes regeneradoras. Mágoas e ressentimentos servem como alerta. É um despertar, avisando que alguma coisa na nossa conduta está equivocada. Quando não trabalhados com a tolerância e o perdão, trazem como consequências transtornos psiquiátricos e doenças físicas. Quantas vezes nós adoecemos porque nós não cuidamos da nossa parte espiritual? E aí alojam-se no nosso organismo, no nosso corpo físico, transtornos psíquicos e até sérias situações físicas, né? Aí vem os edemas, vem os cistos, vem toda aquela gama de produtos que é nada mais do que a concentração dessa nossa energia pesada, que nós não conseguimos transformar. Mas como é que nós podemos nos ver no futuro? Teve um líder francês da resistência nazista, ele colocou uma situação muito interessante, ele fez uma pergunta que eu acho de grande importância. O futuro é o nosso passado em preparação. E aí nós vamos esperar chegar lá no futuro para transformar o nosso presente? Ou nós hoje vamos transformar o nosso presente para que o nosso futuro seja mais elevado? Vale a pena investir no perdão consigo mesmo e com o outro, para que o remorso e o arrependimento não sejam nossos companheiros no futuro. E aí a gente se pergunta, que passado nós queremos ter daqui a 20, 30 anos ou até mais? Aquele passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos ou mais é o nosso presente de hoje. Então vamos agir no presente para que nós possamos nos glorificar lá adiante. Então, indo já para o encaminhamento, né, nós vamos ver que bem-aventuranças alcançam na terra sempre os sofredores que reconhecem na dor lições indispensáveis para o aprimoramento espiritual. Então vamos aprimorar o nosso espírito? Cada um faz a sua parte. E aí, como sugestão, existe um Ho'oponopono, que são aquelas que a gente repete, né? Repete. De tanto repetir, a gente vai se tornar verdade. E tem um que diz assim: eu perdoo a todas as pessoas. Eu me perdoo. Perdoo o meu passado e estou livre. Vamos ficar livres? É um convite que eu faço a mim e a todos nós. Que assim seja.